Olá pessoal, aqui é o professor Claudinei novamente, agora para dar algumas dicas sobre iluminismo para o pessoal aí, a garotada do 8º ano, em especial o pessoal da escola Carrossel Itabuna, na Bahia, beleza? Gente, antes de começar, nosso lembrete aí, pessoal de quarentena, atenção, não saiam de casa, meus alunos, atenção redobrada com seus pais, com seus avós, e policiem dentro de casa, ajudem nesse combate aí, beleza? Grande abraço. Vamos lá, gente. Iluminismo é um tema que precisa atenção com alguns termos e tem vários conceitos. Então a gente precisa, hoje eu vou dar dicas sobre esses conceitos, beleza? Que a gente precisa ficar bem atentos a eles. Pronto. Então vamos lá. Primeiro, o próprio nome, iluminismo. Também chamado século das luzes. O que é o iluminismo, galera? Foi um período de valorização da razão, do progresso, entendeu? E é uma alegoria que se faz esse nome, a ideia da luz como a razão em combate às trevas, que simbolizaria a ignorância, certo? Em termos políticos, o que isso significa? A burguesia estava ganhando destaque na sociedade, já tinha ali acumulado bastante capital. Vamos lá, lembrando lá na Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra, e o crescimento da atividade mercantil. Então a gente já sabe que a burguesia ela tinha acumulado bastante capital. O que acontece? Só que não existia naquele momento uma ascensão política dessa classe. Então o que a burguesia ela vai fazer? Ela vai começar a sistematizar ideias que defendessem o seu ponto de vista político e fizesse um contraponto àqueles que estavam no poder na época. Então, olha só, agora fica a dica preciosa. Os iluministas combatiam o antigo regime. Características do antigo regime são monarquia absolutista, mercantilismo, colonialismo, misticismo, tradição clerical, ou seja, aquela tradição voltada para a igreja, e a gente vai perceber também aí a superstição, que era também combatida pelos iluministas. E o que eles defendiam então? A razão, o progresso, a ciência, certo? E aí, entre esses fatores, é bom a gente entender, pelo menos a gente ter clareza nos principais nomes do iluminismo. Galera do 8º ano, fique atento a esses nomes, beleza? E ao que eles estão ligados. Então, vamos lá. Voltaire, né? Voltaire, ele é um dos, assim, que é clássicos quando a gente fala de iluminismo. Teu professor vai cobrar, eu vou cobrar, certo? O iluminismo, quando a gente fala de principais nomes, a gente não pode esquecer de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, John Locke e Adam Smith. Então vamos lá? Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão, né? Ele defendia que todas as pessoas elas deveriam ter liberdade de opinião. O Voltaire ele combatia a Igreja Católica e ele defendia também a liberdade de crença, beleza? Montesquieu ele é fundamental, ele é uma das bases da democracia atual. É no livro O Espírito das Leis que Montesquieu vai defender a criação dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Belezinha? Nós vamos ter também agora um dos mais importantes, que é o Rousseau. Galera, fique atento. Rousseau, ele é o pai da democracia atual. Ele defendia a igualdade de todos perante a lei e ele era um combatente árduo da propriedade privada. Isso aqui é um diferencial, galera. Fique atento. Rousseau combatia a propriedade privada. Para ele, um dos principais fatores da desigualdade era a manutenção da propriedade privada. Agora, atenção. Por causa desse tópico, Rousseau foi considerado o mais radical dos iluministas. E para a gente que está fazendo essa revisão aqui agora, a dica valiosa: Rousseau, ele vai bater de frente com os outros iluministas, porque todos eram burgueses e defendiam a propriedade privada. Valeu? Vamos lá. Seguindo aqui nosso pensamento, né? Nós vamos pegar John Locke. John Locke, gente, ele é um precursor. Na verdade, ele
viveu um período anterior à explosão do iluminismo ali no século XVIII, que é o século das luzes, beleza? Mas há os princípios de John Locke que vai nortear essa galera toda. O John Locke, ele vai ficar conhecido como o pai do liberalismo político. Ele vai defender os chamados direitos naturais. Aí vamos lá. Direitos naturais seria o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Essas três bases para ele, assim, todo indivíduo tinha direito à vida, à liberdade e à propriedade, sendo esses os princípios inalienáveis, ou seja, não pode ser retirado de você. É a base das constituições atuais, beleza, gente? Vale lembrar que para John Locke a propriedade privada era fundamental para o desenvolvimento da liberdade e o direito à vida. E aí a gente pode pensar o seguinte: John Locke e Rousseau, as ideias deles entram em choque. Por quê? John Locke, por um lado, defendia que o Estado deveria proteger o seu direito à propriedade. Já Rousseau, ele combate a propriedade. Então, se ligou aí na diferença dos dois? Beleza. Então, a gente pode falar agora, já que ficou bem claro para a gente, vamos falar da questão econômica. Dentro desses conceitos que a gente está falando, tem o chamado liberalismo econômico. Falamos de John Locke com liberalismo político. Agora nós vamos falar de Adam Smith com liberalismo econômico. No liberalismo econômico, o Adam Smith, ele defendia que a riqueza das nações estava voltada para o trabalho. Seria a soma das riquezas produzida pelo trabalho de todos os indivíduos que iria levar o país a um grau de desenvolvimento. Para isso, ele defendia que todos tivessem liberdade, entendeu? Individual para poder investir. Ele também defendia o fim das colônias. E a principal defesa dele era que o Estado deveria se ausentar das questões econômicas, permitindo com que a iniciativa privada avançasse. E aí vem aquela pergunta: mas então quem iria controlar o desemprego? Ou quem iria assistir a população mais carente? Quem ia fazer essas seguranças para a sociedade mais carente? Para Adam Smith, a concorrência já geraria uma situação de beneficiamento para a população em geral. E a máxima dessa ideia é que a mão invisível do mercado iria reger a economia. Como assim? A livre concorrência, entendeu? E a lei da demanda, procura e oferta. Então, a economia ia se autorregular dentro desse padrão. Belezinha? Bom, agora a gente vai pegar um contraponto ao Adam Smith, que seria os fisiocratas. Galera, fique atento a esse conceito. Os fisiocratas foi uma corrente teórica que defendia que a riqueza das nações vinha da terra. Essa ideia foi adotada por alguns países, porém sobressaiu, graças à Revolução Industrial, os princípios de Adam Smith. Porém, países como o Brasil, lá no período colonial, lá no período do Império, durante todo o século XIX e até metade do século XX, sempre foi reconhecido como economia ligada à agricultura. E aí, dentro da época lá do Império, existiam defensores da ideia que a riqueza do Brasil vinha sim da agricultura e que o Brasil era agrícola por natureza. Belezinha? Bom, pessoal, agora para a gente começar a fechar as nossas ideias aqui, beleza? Vamos pegar também os enciclopedistas. Esse movimento é bem interessante, porque hoje você tem a internet, esses meios maravilhosos, né, de acesso ao conhecimento, mas naquela época era bem difícil. Então, teve um cara chamado André Le Breton, na Inglaterra, que vai criar a primeira enciclopédia. Na verdade, era um livro módico ainda para o período, né, que tinha a pretensão de concentrar ali as ideias mais inovadoras daquele ano, daquele período. Mas foi na França que essa ideia vai ganhar um apoio muito grande da parte intelectual ligada ao iluminismo. O Denis Diderot e Jean d'Alembert, eles vão criar a primeira enciclopédia, uma coleção de livros que tinha a pretensão de reunir todo o conhecimento ligado ao progresso, à razão, à ciência, ou seja, aos iluministas,
certo? E esse conhecimento todo estaria ali para ser disponibilizado. Aqui cabe uma ressalva, gente, cabe aqui uma vírgulazinha aí, tá? Que vírgula é essa? Todo conhecimento para eles eram válidos dentro do prisma iluminista. Ou seja, tudo aquilo que não tivesse dentro do prisma iluminista, e aí vamos puxar outro parênteses, iluminista burguês. Então, tudo que não tivesse dentro daquilo que estava sendo criado no momento, que era burguês e iluminista, não seria considerado cultura. Isso é um problema. Beleza? Vamos lá. E aí, a enciclopédia ganhou, assim, na época, o repúdio da igreja, o repúdio dos reis. Foi um livro proibido, mas não deixou de ser editado. Isso é interessante. E aconteceu é que hoje, os meios de comunicação, eles remodelaram completamente essa ideia e tornou-se acessível o conhecimento produzido em quase todas as partes do mundo. Belezinha? E aí, gente, para encerrarmos, né, vamos falar de como esse pensamento iluminista ele se difundiu na Europa naquele mesmo período. Bom, os monarcas perceberam que eles poderiam perder o poder facilmente por uma insurreição. Então eles se adaptaram, né? Eles fizeram um reajuste a esse momento. Que reajuste foi esse? O despotismo esclarecido. Reis que se aproximaram de princípios iluministas para poder concentrar o poder, administrar melhor o seu estado, e aí eles receberam esse nome de déspotas esclarecidos. Beleza? Vamos lembrar de Dom José, em Portugal, que vai colocar o Marquês de Pombal. Isso aqui vai gerar uma aula para a gente, tá? A Era Pombalina. Lá na Rússia, Catarina a Grande, que inclusive trocava cartas com Voltaire. Tá? Voltaire, inclusive, ele vai defender que uma monarquia devia ser uma monarquia esclarecida. Tá? Ele era defensor das chamadas monarquias constitucionais, enquanto Rousseau era ferrenho. Rousseau defendia mesmo a democracia. Beleza? Então a gente encerra por aqui. Valeu, pessoal. Desculpe, ficou muito longo o vídeo, certo? Mande suas dúvidas. Estou aqui para essas dicas e ainda virão mais. Beleza? Grande abraço.